Olá, parceiro do canal, a paz do Senhor, que o Altíssimo Deus, em sua infinita graça e poder, alcance de uma forma sobrenatural com as suas copiosas bênçãos, relacionamento conjugal e familiar, dos parceiros do canal, mas também de todos aqueles que estão a me assistir pela primeira vez. A você que está chegando agora ao canal, seja bem-vindo em Cristo Jesus. Inicio o vídeo de hoje perguntando para você: você já tomou alguma decisão hoje? Tomar decisões faz parte da vida, mas para tomá-la com consciência é preciso analisar as consequências. Hoje mesmo você tomou uma decisão. Por exemplo, quando amanheceu o dia, você decidiu ir para o trabalho, ou até mesmo decidiu não ir hoje trabalhar. De forma que durante toda a nossa trajetória aqui na Terra, enquanto vida nós tivermos, nós estaremos tomando decisões. Na vida 2, a responsabilidade das escolhas aumenta muito, pois você não estará tomando decisões somente por você, mas também estará tomando decisões que influenciará também a sua família. E quando se trata de relacionamento conjugal, do esposo para com a esposa e da esposa para com o esposo, tomar decisões às dois é de suma importância. E como eu disse antes, tem decisões que podem trazer grandes prejuízos para o relacionamento conjugal. O tema que eu trago hoje é decisões erradas que podem destruir seu casamento. Existem algumas decisões que nós tomamos erradamente, sem pensar, sem refletir, que pode destruir o nosso relacionamento conjugal. E lembrando que eu disse lá atrás, que as decisões que nós tomamos, todas elas decidimos não somente por nós mesmos, pois às vezes nós nos tornamos egoístas quando nós decidimos por nós mesmos, sem inserir o nosso cônjuge. Se você, esposo, tem tomado decisões sem inserir a tua esposa, já está errado. Se você, esposa, tem tomado decisões sem inserir o seu esposo, também está errado. Trarei hoje apenas 5 decisões que às vezes você já pode ter tomado no teu relacionamento conjugal e trouxe prejuízo. Ou se você ainda não tomou essas decisões, eu vou mostrar aqui para que você não caia nesse erro. A primeira dela, muitas pessoas dizem assim: não lhe devo satisfações. Como não lhe deve satisfações? Viver debaixo do mesmo teto com uma pessoa, o esposo e a esposa, temos que entender que nós temos que dar satisfações um ao outro. Decidir quem manda na própria vida e que não aceita a influência do cônjuge é totalmente inadequado. Afinal, você se decidiu a compartilhar sua vida com alguém. Quando você contraiu o matrimônio, ou você, a partir daquele momento, decidiu viver com uma pessoa. Você, esposo, decidiu viver com a sua esposa. Você, esposa, decidiu viver com seu esposo, que não conheciam muito bem, teve momento do namoro, do noivado, mas tomaram a decisão de viver junto. Então, não devemos dizer que o esposo não deve satisfação para a esposa e nem a esposa não deve satisfação para o esposo. Achar que pode resolver tudo de forma isolada, egoísta, pensando só em si mesmo, é no mínimo perigoso para o seu casamento e pode trazer consequências terríveis para o teu relacionamento conjugal. Segundo, as questões financeiras são de minha ossada. As questões financeiras são dos dois. Os dois decidiram viver junto debaixo do mesmo teto. É sempre complicado quando um dos cônjuges se acha no direito de tomar decisões sobre a economia da família. E eu já vi famílias se destruindo porque o dinheiro do esposo é do esposo. O dinheiro da esposa é da esposa. Temos que entender que a partir do momento que você contraiu o matrimônio, não existe individualidade.
Você agora não é mais solteiro, esposo. Você agora não é mais solteira, esposo. Você agora tem um compromisso um com o outro. E isso se aplica à renda financeira que entra dentro do lar. O salário do esposo e da esposa são dos dois e os dois precisam planejar. Questões financeiras representam um importante papel nos casamentos e precisam ser encaradas com maior seriedade. Com maior seriedade. Não, esse salário aqui é meu. O esposo diz, isso aqui é meu. O carro que eu comprei é meu. Eu não vejo dessa forma. Ah, esse salário aqui, a esposa agora está trabalhando, esse salário é meu. O esposo está desempregado, então o esposo vai sofrer as consequências porque o salário é da esposa. Tá certo isso? Eu creio que não. Na vida conjugal é compartilhar, é mutualidade, é parceria, é companheirismo. E a questão financeira, quando não é muito bem abordada pelo casal, traz grandes prejuízos. Terceiro ponto, é assim e pronto. Eu sou assim e pronto. O esposo diz para a esposa, eu sou assim e pronto. Tu me conheceu assim não. Na época de namoro, tu não te mostrou assim. Então, nós precisamos ter cuidado com essa situação. Eu sou assim, pronto. Nada justifica numa relação que se formou pelo amor, haja tamanha intransigência. Ou seja, nós não precisamos pensar dessa forma. Tem que haver mudança, seja do esposo para com a esposa ou da esposa para com o esposo. O cônjuge intolerante que não aceita opinião, ideias ou sugestões demonstram imaturidade no casamento. Tem esposa que não aceita a opinião da esposa, conselho da esposa. Tem esposa que dá bons conselhos. É claro que quem tem que tomar a decisão é você, esposo, porque você é o líder da família. Mas é muito importante você entender que às vezes a esposa tem projetos, tem sonhos e também tem opiniões. E essas opiniões precisam ser avaliadas. E muitos conselhos que a esposa dá pode levar o esposo à ruína, pode. Mas a maioria das mulheres que são sábias vão dar conselhos sabiamente para o esposo. Inflexibilidade normalmente esconde insegurança. Você tem que ser flexível, você esposo. Você esposa também. Pessoa autoconfiante não tem medo de repartir responsabilidade e aceitar a compartilhar as soluções para melhor ter uma vida conjugal. Quarto, meus pais e meus amigos são prioridade. Eu já vi muitos casais dizer isso. Já vi esposa dizer isso. Claro que os pais são pessoas muito importantes e também os amigos. Você não precisa perder as amizades. São pessoas especiais e isso muito saudável, desde que não interfira negativamente na relação com o cônjuge. Eu já vi muitos casamentos se destruir porque amigos se colocam no meio do casal. Pais se colocam ali. Temos que entender que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, verso 24, deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher e ambos se tornarão uma só carne. A partir dali, daquele momento que você contraiu o matrimônio, seus pais são parentes. Família é a tua esposa, família é o teu esposo. E as decisões devem ser tomadas no meio do casal, ou seja, entre o casal. Claro que os pais têm bons conselhos, você precisa avaliar. O esposo avaliar os conselhos dos seus pais, a esposa avaliar o conselho dos seus pais, mas nunca permitir que esses conselhos interfiram na relação a dois. E eu também tenho observado que muitos amigos, às vezes o esposo ouve mais os seus amigos do que a própria esposa. Às vezes a esposa ouve mais as suas amigas do que o seu próprio esposo. Lembre-se, olhe para cá, lembre-se, você esposo, quem é a sua amiga é a sua esposa. Você esposa, o seu amigo principal, primordial, a prioridade é o teu esposo. Por quê? Muitos conflitos no casamento são originados de forma em que
o esposo está colocando em primeiro lugar a sua própria família, os pais, os parentes, ou a esposa também. Decidir que eles são prioridade é uma invenção de valores. Afinal, ao formar sua própria família, ela deve ser primazia, prioridade. Por último, o quinto, vou procurar o que não tenho em casa. Vou procurar o que não tenho em casa, diz o esposo. Ele não tem carinho, segundo ele pensa dessa forma, ele não tem afeto, ele não tem relações sexuais com a esposa, vou procurar na rua. A esposa pensa da mesma forma. E com isso vem para a mente dele a questão da infidelidade. A infidelidade é a grande vilã dos casamentos. Decidir por trair, antes de tudo, ferir a sua própria dignidade. Quando você coloca na mente e decide trair por consequência de não ter dentro de casa aquilo que você imaginava ter, sonhava ter, isso vai destruir a sua própria dignidade. Desculpa, dessa forma o erro é ainda mais grave. Afinal, se você não tem em casa, algo está errado também com você. Talvez se você não tem carinho em casa, é porque você também não é uma pessoa carinhosa. Talvez se você não tem afeto em casa, é porque você não é uma pessoa afetiva, amorosa, companheira, parceira. E dessa forma você está exigindo algo que você mesmo não tem. Às vezes o problema não está no esposo, está na esposa. Às vezes o problema não está na esposa, está no próprio esposo. Antes de decidir-se por manchar sua própria vida e plantar tanta dor para si próprio, primeiro para si próprio, seu cônjuge e toda a sua família, reflita antes de tomar essa decisão. Já que eu não tenho em casa, vou procurar na rua. Vou procurar o que não tenho em casa. Tenha cuidado com essas decisões. Eu tenho trabalhado na área de aconselhamento para casais, terapia para casais, e muitos dos casais têm enveredado por este caminho. E às vezes, dizendo ele que o erro está no cônjuge, muitas das vezes está nele mesmo, né? O esposo é que está errado, a esposa que está errada, e nunca assume o seu erro. Dessa forma, traz grandes prejuízos para o relacionamento conjugal. Se você está passando por essas situações aqui, não tome essas decisões, porque essas decisões vão trazer prejuízo para a tua vida conjugal. E se você conhece algum casal que está passando por momentos difíceis, compartilhe esse vídeo para com ele. Coloque aí nos grupos de WhatsApp, nos ajude também, em nome de Jesus, a divulgar o nosso canal. Eu sou o pastor Ezequiel Pereira e foi um prazer enorme trazer uma palavra para a tua vida de encorajamento, de alerta para o teu relacionamento conjugal. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.